Algum tempo atrás, lá pelo final da década de 70, 80, não é algum tempo, bota tempo, a igreja era extremamente legalista no aspecto seguinte: dizia-se crente não pode fumar, crente não pode beber, e se a gente perguntasse por quê, a resposta era simples: é pecado. Mas por que é pecado? Né? E essas discussões, às vezes, passavam por vários e vários pontos de discussão, e a gente não conseguia ter uma resposta satisfatória do porquê aquilo é pecado. A igreja era legalista. Paulo, depois eu passei por uma fase em que se dava muita ênfase ao texto de Paulo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas por que não me convém? E a gente ficava com algumas, não dúvidas, a gente entendia que aquilo estava errado, mas não sabia explicar por quê, não sabia dizer por quê, né? E até hoje a gente tem esse tipo de questionamentos, né? Eu falei do fumar e do beber, tem a questão da tatuagem, tem questão de baile, tem questão de festas, tem várias outras questões envolvidas, né? Para carnaval, por que crente não pode pular carnaval? Enfim, tem várias outras questões envolvidas que a gente precisa entender o que há por trás disso. Por que pode ou por que não pode? Qual é o significado? Qual é a motivação? O que aquilo ali afeta ou não a minha relação com Deus, a minha religiosidade? O que Paulo vai acabar dizendo não é nem isso, tá? Independente de você achar que aquela coisa não te faça mal, porque aquele Deus ou aquela entidade não tem nenhum poder, porque não é uma entidade real, porque não é um Deus real, tem a questão daqueles que são mais vulneráveis. A igreja de Corinto tinha uma situação dessa. A gente vai ver lá do capítulo 8 até o capítulo 11 uma discussão a respeito do comer carne. Crente pode comer carne, né? Quem crê em Deus pode comer carne. Eu falei, por que não pode comer carne? O que seria isso? Seria uma questão de ser vegetariano ou não? Não tem nada a ver com isso. Acontece, como eu falei com você nos outros vídeos, aquela cidade, a cidade de Corinto, era uma cidade que tinha templos para deuses, Deus Apolo, Deus a deusa Afrodite, ok? E haviam nesses templos, sacrifícios a esses deuses. E uma parte daquilo que sobrava daquelas carnes, a gente vai falar mais detalhadamente, ia ser vendido, ou às vezes era oferecido num banquete para um amigo, um jantar com os amigos, né? Uma festa. E aí ficava aquela desconfiança: essa carne foi ali como se diz, Jesus, do sacrifício àquele Deus ou não? Eu posso comer ou não? Faz bem ou faz mal? Devo ou não devo comer? E esta questão era uma questão que permeava os crentes daquela cidade. E Paulo recebe nas suas questões, né, as questões que ele recebeu para motivar a escrever essa carta, ele vem responder, ou vem tentar responder essa questão. Crente pode ou não pode fazer isso ou fazer aquilo? Essa é a lição de número 5 da Revista Palavra e Vida, edição número 79. Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível lá no site batistasfluminense.org.br, você pode baixar lá e acompanhar em PDF. O título dessa revista é Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrita pelo pastor Valtair Miranda. A lição 5 vem falar sobre liberdade cristã e crentes vulneráveis. Sim,
crentes vulneráveis. A gente fala tanto de vulnerabilidades, né, das pessoas, das minorias, mas dentro do nosso meio, a gente tem alguns crentes que exigem de nós, crentes mais maduros, uma certa atenção, um certo cuidado, para que eu não faça coisas que os escandalizem, ok? Bom, o primeiro tópico começa lá. Qual é a relação entre a idolatria e o açougue? O que uma coisa tem a ver com outra? Antes de Paulo chegar ali em Corinto, ele passou em Tessalônica e em Atenas. Atos 18 mostra lá esse percurso, essa chegada. Em Atos 17, ele está em Atenas ainda, pregando aos cidadãos atenienses. Atenas é perto de Corinto e de Tessalônica, né? E quando ele chega ali, ele funda a igreja. Mas lembre-se, aquela igreja, se ele ficou ali 3 anos, tinham crentes que eram crentes há 3 anos e vinham de uma vida que era uma vida de paganismo, era uma vida politeísta, era uma vida de pessoas, ou se não faziam, acreditavam, ou se não acreditavam, acabavam participando de cultos a ídolos daquela cidade, ok? E muitas daquelas coisas, muitas daquelas crenças ficavam arraigadas, ficavam entranhadas na vida daquelas pessoas, ok? Uma pessoa que acredita em determinada coisa, e no determinado Deus, e conhece o Deus único e todo-poderoso, tudo bem, ele sabe que Deus é Deus, mas fica alguma coisa ainda do seu coração. Sabe aquela história? Lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade porque Ele cuida de nós? Aleluia! Graças a Deus! Mas na prática você fica ansioso. Na prática você não consegue entregar completamente. Da mesma forma, aqueles crentes eram o que a gente chama de crentes neófitos. Eles eram novos na fé. Tinham 3 anos no máximo, tinham 3 anos de convertidos. E eles tinham a sua origem no paganismo. Veja, quem teve muito tempo no catolicismo e vem para uma região evangélica, não vai perder completamente a sua forma de falar, né, o Nossa Senhora e outros aspectos que ele está acostumado a ver naquela religião anterior. Muito pelo contrário, às vezes tem uma memória afetiva de quando era criança, era adolescente e participava de festas e achava aquilo agradável, achava aquilo bom, achava aquilo uma coisa legal de se fazer, ok? Então essa memória afetiva fica. E aqueles crentes de Corinto tinham essa coisa enraizada. A maioria era gentílica. Tinha uma minoria judaica, porque os judeus estavam, nesse tempo de Paulo, depois de Jesus, já estavam espalhados pelo mundo. Então alguns judeus haviam ali, mas a maioria era gentílica. Lá em 1 Coríntios 12:2, tem uma referência que ele deixa explícito isso. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. 1 Coríntios 7:18, foi alguém chamado estando circunciso, não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. Então Paulo está falando dos dos tipos de crentes, das origens dos crentes que haviam naquela igreja. Tinham muitos crentes que tinham vindo do paganismo. E por essa origem deles, muita coisa ali causava certa dúvida, causava certo desconforto, ok? E eles eram idólatras até bem pouco tempo atrás.
Então, o comer carne, para eles lá atrás, tinha um significado todo especial de participar do culto a um determinado ídolo. Sacrificava e depois ia para o banquete. Sacrificar aquela carne era sacrificada e uma parte ia parar em um mercado público, mas eles sabiam da origem, né? O nosso autor aqui detalha bastante isso, nosso comentarista detalha bastante isso. Os animais eram levados, né? Eram colocados como oferenda a uma divindade. As partes não comestíveis eram queimadas no fogo, junto com outras porções do animal. Uma parte era consumida ali num banquete ritual, ok? Mas sobrava carne, sobrava partes do animal que sobravam e não dava conta de comer tudo, então era vendido em um mercado, ou então o ofertante levava embora e aquilo ali ele fazia um banquete com seus amigos, enfim, né? O animal era caro, vender para o mercado público para revender era uma forma de diminuir o prejuízo ali, diminuir o custo com aquela oferta. E essa era a principal fonte de carne daqueles açougues. Então, aqueles crentes lá de Corinto sabiam muito bem que aquela carne que estava sendo comprada no açougue tinha um risco muito grande de ter passado na mão de um culto sacerdote, idólatra desse, de um sacrifício desse, né? E aí, pode ou não pode comer, né? Crente pode comer esse tipo de carne ou não pode comer esse tipo de carne? 1 Coríntios 8, de 5 a 6. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. O que Paulo está dizendo aqui é que assim, foi sacrificado a um ídolo? Tá, mas é um ídolo. Um ídolo não é um Deus real. Nós sabemos que só tem um Deus, um único Deus, o único e verdadeiro Deus. E os outros? Os outros são estátuas de barro, de pedra, de ferro, de madeira, enfim, não são ídolos. Tem existência real? Não. A verdade é que, principalmente na Grécia Antiga, havia muitos deuses que a gente chama de míticos, né? Eram imaginários, eram deuses do Olimpo, que o povo imaginava sim. Vinha do imaginário do povo. Eles criavam esses deuses. E, de fato, não eram deuses. Deus é um só, único e onipotente Deus. Ou seja, vai fazer algum mal eu comer uma carne sacrificada a um ídolo ou a um Deus que não existe? Não vai fazer nenhum mal. A princípio, não vai fazer nenhum mal. Por que a princípio não? Porque tem um problema da consciência. Então, inicialmente, o que Paulo vai argumentar aqui é que esses ídolos são estátuas. Estátuas de barro, de madeira, de ferro. Não tem grande significância, ok? E, por esse aspecto, não tem poder algum. No entanto, num segundo momento, Paulo, lá no versículo 20 ao 21 do capítulo 10, ele muda um pouquinho, não ele muda, né? Mas ele traz para a discussão um outro aspecto. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados a demônios, ou seja, participar do sacrifício deles é sacrificar a demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Está lá em Deuteronômio 32, 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram
seus pais? Então eu estou falando que esses deuses são na realidade sacrifícios a demônios. Então se por um lado não tem problema comer a carne que vem de um sacrifício, por outro lado, conscientemente, se eu aceitar fazer, sabendo que aquilo ali era uma carne que veio conscientemente de um sacrifício, eu estou concordando, eu estou abonando, não, eu estou, enfim, eu estou coadunando com aquilo, de certa forma concordando. E eu não posso sentar à mesa dos demônios e à mesa de Deus, eu não posso tomar o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, eu preciso apenas entender um lado só, eu preciso ir para um lado só. E a questão continua. Eu devo então comer carne ou não? É tão mais fácil na década de 70, 80 que dizia que não, pronto, acabou, não tem que ficar perguntando não, porque é pecado. Se fizer, vai ser, na época era excluído, vai ser excluído da igreja, colocado em disciplina, pronto, e acabou. Então era mais fácil, que a gente sabia que não podia fazer ou não. Mas quando começou a entrar as discussões, a gente fica um pouquinho mais curioso com essas coisas. Mas a questão continua sendo essa. Tá, ok. Afinal, os ídolos não têm poder, então não tem problema comer. Mas ao comer a carne sacrificada a eles, eu estou aceitando, eu estou homologando, seria uma palavra interessante, aquele sacrifício. E aí, então pode ou não pode? Né? Pode ou não pode? A idolatria, olha, não era simplesmente uma atividade neutra. O que estava acontecendo ali, apesar daquele Deus não ter poder, era idolatria e Deus não se agrada de idolatria. Então, não é uma coisa assim tão neutra, tão simples, pronto, acabou, não tem problema. O inimigo, ele aproveita a inclinação idólatra do coração do povo, né? E a gente não pode, como dito aqui, participar das duas coisas. A palavra demônio aqui, o nosso comentarista diz que é muito pouco usada por Paulo, só vai aparecer de novo em 1 Timóteo 4:1, mas o fato aqui é que há um significado e há uma dedicação naquilo que está sendo oferecido àquele ídolo, que não existe, mas há demônios que recebem aquele sacrifício, ok? No fim, a questão curiosa sobre comer ou não comer carne, no fim, nesta questão curiosa sobre comer ou não comer carne, está o significativo argumento do apóstolo. O problema não está no comer a carne sacrificada ao ídolo. O problema está na consciência. Não minha. Eu posso ter consciência que eu estou comendo uma carne que foi sacrificada a um ídolo, mas ele não é nada e eu não estou participando daquele banquete porque eu comprei no mercado e é o lugar que tinha para comprar. Ok? Mas a consciência daquele outro crente lá, aquele crente neófito, aquele crente novo na fé, que acha ou pensa ou tem aquela memória afetiva, vamos dizer assim, de que aquele ídolo tem algum poder e vai fazer mal comer aquela carne. Comer aquela carne, eu comer aquela carne, pode servir para ele de escândalo. E aí, se pode servir para ele de escândalo, eu não devo comer. Isso que Paulo vai falar no final do capítulo 10, se eu não me engano. Ok? Se vai servir de escândalo, eu não como. Por quê? Porque a carne vai me fazer mal? Não. Porque eu estou participando do culto ao ídolo? Não. Porque alguém vai ou pode ficar escandalizado, alguém mais fraco na fé. Fraco, gente, não quer dizer uma pessoa que não acredita em Deus, não é isso. A gente precisa crescer na maturidade cristã e ela acontece ao longo do tempo. Ao longo do tempo a gente vai aprendendo mais coisas, praticando mais coisas, e à medida que a gente vai praticando as coisas, aí sim a gente vai entendendo e se fortalecendo na fé. O que mais importa nessa história toda não é o ídolo e nem a carne.
O que mais importa nessa história toda são pessoas, são os irmãos, é a comunidade, é o crente neófito, aquele que ainda não tem maturidade, aquele que ainda não caminhou um trecho de vida cristã, e não de idade, mas um trecho de vida cristã grande, né? Coloca o legalismo em segundo plano, coloca a sua vontade em segundo plano, coloca o egoísmo em segundo plano e pensa naquela outra pessoa. Ela sim é que é o que importa para mim. E esse foi o primeiro tópico, cuja pergunta é: qual é a relação entre idolatria e açougue? A princípio, só este costume que era da época de vender nos açougues carnes que tinham passado por um sacrifício, ok? Hoje a gente tem homologação do Ministério da Agricultura, não sei o que das quantas, mas eu não posso provar e nem posso dizer que uma parte daquela carne ou aquele animal não foi sacrificado a um deus ou ao demônio, enfim, eu não posso falar isso. Eu não sei. Eu peguei a carne no supermercado, eu peguei a carne no açougue. E aí, será que ela foi sacrificada em homenagem a alguém? Tem uns açougues muçulmanos que tem uma forma correta para os muçulmanos de abater a carne, o bolo acho que tem que estar voltado para Meca, tem uma história dessa aí, e aquela carne é sacrificada, é abatida, não é sacrificada, é abatida nesse aspecto, de acordo com as regras daquela religião, para que seja aceitável para aquela religião. Nós não temos isso, mas será que o que eu estou comprando tem esse tipo de origem ou não? Aí Paulo abre parênteses aí e vai para o capítulo 9. E no capítulo 9, parece que ele foge completamente do assunto e ele vai falar da participação na obra de Deus. Eu vou ler o capítulo 9 para você. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. Paulo tinha fundado aquela igreja. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e de beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Até aqui, Paulo, no meio do versículo 12, Paulo está falando do direito, por assim dizer, que ele tinha de ter o seu sustento financiado pelas igrejas que ele fundou, ok? Porque a lei era assim. Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Eu não vou mostrar, olha só, é assim que funciona, é assim que são as coisas. Mas eu nem levantei essa história com vocês. Não sabeis vós, versículo 13, que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, os levitas não trabalhavam. Eles só trabalhavam no serviço de Deus. E as ofertas que eram levadas é que serviam para os alimentar. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. E eu, porém,
não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Olha, eu estou dizendo para vocês, eu deveria, ou eu poderia, eu teria o direito de me alimentar com recurso vindo de vocês, de não trabalhar, só trabalhar na obra. Mas eu não estou fazendo assim. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Ou seja, tá fazendo isso por dinheiro, né? Se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque, ai de mim, se não pregar o evangelho, e se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não me venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo, ele começa a falar do seu direito de apóstolo assim, não? Da forma que ele poderia viver sem trabalhar. Paulo era construtor de tendas, ele fazia tendas, e fazia isso para pagar os custos da sua sobrevivência. Ok? Mas o que Paulo está falando é que assim, ele poderia viver do recurso de ofertas, mas não faz. E ele não pede aplausos, ele não pede reconhecimento, porque o seu prazer é pregar o evangelho. E ele entende que se ele deixar de pregar o evangelho, ele fica desqualificado. Né? A sua missão era cumprida com alegria e prazer. Era uma missão difícil e perigosa, ele estava sendo perseguido o tempo todo, ficou preso vários anos e acabou morto, mas ele não fazia isso para agradar a homens, ele fazia para agradar a Deus. Mesmo diante da falta de gratidão dos crentes, da presença de violência dos incrédulos. Olha, ele tocava o seu trabalho com a certeza de que a única pessoa que ele precisava agradar era a Deus. Será que a gente tem feito a obra de Deus dessa forma? Será que a gente tem feito as coisas apenas para agradar a Deus? Ou a gente espera aplauso dos outros? Se ficar esperando aplauso dos outros, você não está fazendo a obra de Deus. Pode esquecer. A única forma de não receber críticas na obra de Deus é não fazer nada, porque quanto mais você trabalha, mais crítica você recebe. Né? Um pastor uma vez falou para minha esposa, olha, só árvore que tem fruto é que leva pedrada. Ninguém taca pedra em árvore que não tem fruta. Taca pedra na árvore que tem fruta para pegar as frutas. Então quem tem fruto, leva pedrada. Quanto mais você trabalhar na obra de Deus, lamento informar, mais trabalhoso será e mais complicado será. Mas esqueça as pessoas
esqueça a ingratidão das pessoas, esqueça as pessoas que estão trabalhando contra você, ore por elas, apenas ore por elas. E a satisfação, a nossa realização tem que ser fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Paulo, ele tentava atingir as culturas para atingir as pessoas. Então ele fala que se fez judeus para os judeus, escravo para os escravos, ele se fazia como cumpridor da lei para aqueles que seguiam a lei, ele era livre para os livres, grego para os gregos. Veja, cuidado, a gente não está falando de Paulo pecar para alcançar os pecadores, de jeito nenhum. Veja que Jesus sentava-se à mesa com pecadores, falava com eles e ia até eles porque eles precisavam de salvação. Então a gente pode e deve entender a questão cultural que envolve, mas a gente precisa usar a Bíblia como filtro. Se a questão cultural que está ali naquela cultura não é aprovada pela Bíblia, eu não posso aprovar. Então, cuidado com isso, ok? Paulo não está escolhendo o público para quem ele vai pregar. E pregar para um auditório de pessoas amigas é fácil. Difícil é pregar para aquelas que não querem ouvir. Difícil é evangelizar quem precisa ser evangelizado. Falar de Deus na igreja é fácil. Todo mundo né? Todo mundo, como diz o meu chefe, faz uma interjeição bovina. Né? Tá lá concordando, aceitando. Mas veja quão difícil é falar àquelas pessoas que de fato precisam de Deus. Ok? Mas essa era a missão de Paulo. E ele não escolhia de jeito nenhum se ele deveria pregar a A, B ou C. O que ele está falando aqui é que ele fez o que tinha que fazer e apesar de poder exigir da sua congregação o seu sustento, ele não fazia isso, porque ele não queria perder o mérito do que ele tinha feito, o mérito de fazer a vontade de Deus. Trabalhar por dinheiro é fácil, ok? Mas não é por dinheiro que Paulo estava trabalhando. E a gente precisa entender que a obra é de Deus. E a gente precisa trabalhar com irmãos. E trabalhar com irmãos é difícil, porque muitas vezes o irmão quer fazer de outro jeito, do jeito que eu não consigo, do jeito que eu não gosto, do jeito que não é fácil. Se não for do meu jeito, eu não faço. Pastor, volta aí e coloca aqui no texto, né? Se não for do meu jeito, eu não faço. Criatura, o trabalho não é seu não. O trabalho é de Deus. Você precisa aprender a ser flexível. Você precisa aprender a trabalhar com as pessoas, do jeito das pessoas, aceitar o que elas podem fazer, trabalhar se possível para melhorar, se você souber como melhorar, mas abraçar essas contribuições, acolher essas contribuições, se adaptar. O envolvimento na igreja implica uma aprendizagem. E nós precisamos aprender. Olha o versículo, no versículo 25, né? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Domine-se! O atleta, para conseguir chegar em primeiro lugar, ele não está fazendo aquilo com a maior facilidade do mundo. Ou você acha que bater um recorde para um atleta da Olimpíada, um maratonista, um corredor, enfim, um halterofilista, é uma coisa que não vai doer? Vai! Vai doer demais! Vai doer muito! Mas olha o que Paulo fala. Todo atleta em tudo se domina. E por que o atleta se domina? Para alcançar uma coroa, um troféu, uma coroa corruptível. Havia coroa de louros,
ali, né, nas Olimpíadas, e aquilo se despedaçava, fazia, não é isso? Ganhava os louros, mas aquilo ali ia embora. E mesmo que fosse ouro, prata ou outro prêmio assim, a coisa é corruptível. Eles se dominavam para conseguir aquela coroa. E nós precisamos nos dominar para alcançar uma coroa incorruptível. Nós precisamos nos dominar para aprender a trabalhar em equipe. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe com pessoas que não gostamos ou que trabalham de um jeito que nós não nos adaptamos ou achamos que não nos adaptamos, porque é obra de Deus. A obra não é minha, a obra não é sua. E a mensagem precisa alcançar o mundo. Ok? O nosso terceiro tópico fala buscando o bem-estar do outro. E aí ele volta à discussão no capítulo 10 até o início do capítulo 11 sobre sermos donos do nosso próprio nariz, sobre aceitarmos o senhorio de Cristo. Olha o que o capítulo 11 fala. 1 Coríntios 10 até o 11:1, né? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Ele está falando de quem saiu do Egito. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Lembra? 40 anos no deserto até que aquela geração tocasse? Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpente. Está fazendo várias referências ao êxodo lá, o povo no deserto. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Poxa, ele voltou ao assunto. O assunto era comer carne, sacrificada a ídolos, e ele está falando, fugir da idolatria. Falo como a criteriosos, julgais vós mesmos o que vos digo. Veja, eu não estou dando sim, não, estou dizendo que é pecado ou não é pecado, estou falando fugir da idolatria, julguem vocês. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, e as que sacrificam e não é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais forte do que ele? Todas essas coisas aí que vem, né? A gente pega o versículo do nada e às vezes tira do contexto.
Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outro. E veja o foco que Paulo está dando. Ele está voltando à questão da idolatria, ele está lembrando o povo que murmurou, que idolatrou, que fez tudo errado no deserto e Deus castigou, e agora ele está voltando. Eu não posso participar da idolatria, eu não posso participar do sacrifício a ídolos. Posso comer a carne? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Ok? Não busque o seu próprio interesse. Eu quero comer carne, aquela carne está tão baratinha, né? Mas busque o interesse dos outros. Comei de tudo que se vende. Aí ele vem, parece que está contradizendo. Comei de tudo que se vende no mercado. Está vendendo no mercado? Você pegou seu dinheiro, foi lá e comprou? Compra e come. Mas não falou que não podia comprar? Falei, olha o que vem depois. Compra e come. Sem nada perguntardes por motivo de consciência. Está vendendo no mercado? Compra e come. Ponto. Será que é sacrifício? Não. Não pergunta. Compra e come. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Compra e come, porque aquela carne é carne de um animal que foi criado por Deus. E é de Deus. Ok? Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, já vai ter uma festa lá em casa, vamos lá? Vamos! Comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. O que Paulo está dizendo é, você quer comprar a carne do mercado, compra, mas não pergunta se ela foi sacrificada a ídolo ou não. Qual é a origem da sua carne? Você quer ir na casa de alguém participar de um banquete? Não pergunta se aquela carne foi sacrificada. Porém, se alguém vos disser, por outro lado, se alguém vos disser, essa coisa é sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu, por causa da sua consciência. Por quê? Porque se a pessoa diz que é sacrificada a ídolo, ela está dizendo, você vai participar comigo do sacrifício ao meu Deus. Ok? E por conta disso, daquela pessoa, você não vai comer, você não vai participar. Consciência, digo, não a tua propriamente. Porque se você comer daquela carne sabendo que é sacrificada a ídolo, vai fazer mal nenhum. Mas a consciência do outro vai fazer mal. Lembra, eram crentes novos que não tinham firmeza na fé. Ainda tinham aquela cultura politeísta e o poder dos deuses. Pois porque há de ser julgado na minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, por que hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Veja que Paulo faz indiretamente uma ligação com o capítulo anterior, quando ele fala que ele poderia estar recebendo recurso daquela igreja que ele fundou para fazer a obra missionária, ao invés de estar trabalhando, construindo tendas para se sustentar e também pregando o evangelho. Ele não faz por quê? Por amor. Porque o interesse é o evangelho. Se a gente tem que trabalhar para se sustentar, Deus há de nos sustentar. E o versículo 1 do capítulo 11, seja meus editadores, como também sou de Cristo. Uma frase interessante que o pastor Valtair coloca aqui é assim, o outro define os meus limites. Né? O meu limite termina onde o outro começa. Tá, mas quem define é o final do meu ou o início do outro? Não, o outro é que define o meu limite. Sabe por quê? Por amor. Por amor. O amor tem que moldar o nosso comportamento. Se eu vou pregar a vegetarianos que eu coma verdura, se é carnívoro, vamos cair no churrasco, né?
porque enquanto procuro o bem-estar do próximo, eu glorifico a Deus. Eu preciso me associar com incrédulos? Estou no meio de uma sociedade, eu estou no meio do mundo. Fatalmente vai acontecer. Fatalmente vai acontecer. Vou me separar do mundo e vou viver separado? Não, não vou ter como pregar o evangelho. Eu vou ter que estar no meio do mundo. Paulo foi a Atenas, e Atenas tinha muitas estátuas e muitos altares. Paulo podia ter chegado lá, chutando todas as estátuas, quebrando todas elas no chão. Vocês estão fazendo tudo errado, isso é idolatria, Deus não se agrada. Mas não foi assim que Paulo chegou, não. Ele achou um altar que estava escrito assim, ao Deus desconhecido, e falou assim, vejo que vocês são muito zelosos. Atos 17, 23. Pois passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei até o altar do qual está escrito, ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncio. Então Paulo pegou um gancho naquilo ali. É um Deus desconhecido? Ótimo, então não tem cultura, não tem ideia, não tem nada a respeito dele, então a esse Deus aqui eu vou me apropriar desta crença deles e dizer que é o Deus que eu venho falar. Ok? Ele podia dizer que estava tudo errado, mas ele não falou não. Estava tudo errado? Estava, mas ele não queria criar a resistência nos atenienses. Ele queria criar uma ponte. E o evangelho a gente prega fazendo pontes. Agora cuidado, a ponte não pode estar apoiada no pecado alheio, confirmando o pecado alheio. A ponte precisa estar ancorada, confirmada, afirmada na cultura alheia, mas aquilo da cultura que não afeta a Deus. E cuidado, a nossa cultura tem muitas coisas que vão contra a vontade de Deus. Fora aquelas que a gente às vezes traz dos Estados Unidos. Está vindo Halloween aí, olha só. Festa dos mortos. Festa dos mortos? É isso mesmo? Festa das bruxas? Vai ler lá em Apocalipse. Os mentirosos, as bruxas e tem mais alguns lá, vão diretamente para o inferno. É a isso que nós vamos festejar? Tá chegando aí, né? Eu acho que é agora no final do mês. Cuidado. Cuidado. Paulo não menospreza os incrédulos, né? E ele quer pregar o evangelho. Nem que para isso ele tenha que, muito engraçado, muito legal que o nosso pastor colocou aqui, engolir sapos. E a gente não gosta de engolir sapo, nem para fazer a obra de Deus. Está errado. Precisamos achar formas apropriadas para pregar a palavra de Deus. A gente precisa achar respostas apropriadas e essas respostas têm que ser focadas no amor ao próximo, para que eles saibam que o nosso Deus é o único Deus. Para pensar em agir, como? Né? Você já parou para pensar se que a polêmica da carne da igreja de Corinto se reproduz na atualidade? Muitas vezes, né? Todas as vezes que surge a questão de que aonde é possível participar da sociedade secular, isso que eu estou fazendo pode ou não pode? Tem problema ou não tem problema? A ideia é a seguinte, se você botou dúvida, cuidado, é bem provável que tenha. Bem provável que tenha. E se tem dúvida, pelo menos alguém tem dúvida. E se pelo menos alguém tem dúvida, é bom que a gente deixe de fazer. Como relacionar a liberdade dada pelo Espírito Santo com a necessidade de limites das nossas ações? Posso fazer todas as coisas? Posso. Mas o meu irmãozinho do lado vai olhar. Será que eu vou estar afastando ele de Deus? Onde fica meu amor? Meu amor ao próximo? Cuidado! É possível amar quem não gosta de nós? É necessário amar quem não gosta de nós. É isso que Jesus nos ensinou. Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos afrontam. E olha, quando você mete a mão na obra de Deus para fazer as coisas, na própria igreja não aparece gente atrapalhando? Ore. Ore a Deus pela obra e ore a Deus por esses irmãos que às vezes são usados pelo inimigo para tentar atrapalhar. A obra de Deus
a obra de Deus. Se Paulo não pediu à igreja dinheiro para se sustentar, Deus sustentou Paulo. Com muito ou com pouco. E é daí que veio tudo posso naquele que me fortalece. Da forma como Deus mandar, a gente vive. Que Deus nos abençoe a fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe a entender os nossos limites, que são delimitados pelos limites do nosso próximo.